Certo, é isso aí. A gente já falou de Custo de vida, né? e custo de vida e saúde pública. E aí? E aí, o que é que a gente tem pra falar? Como é que... Tu já precisou usar? Na verdade, eu acho que é um pouco diferente, né? Principalmente pra quem tá vindo estudando. Antes da imigração e o pós-imigração, os processos são um pouco diferentes. Comparar, né? São... Então, por exemplo, em Ontário, quem vem estudando não vem com a saúde pública, mas aí o cônjuge, quem estiver trabalhando no full time, mais de 3 meses, que é a carência, né? Do programa de saúde de Ontário, tá trabalhando há mais de 3 meses no full time, na província, já tem acesso à saúde pública. Já no Quebec, isso é diferente, então... Sim. Mas, como todo no Canadá, o sistema de saúde ele funciona bem similar, né? Então, independente de você ter um seguro, de você ser residente permanente canadense, a estrutura de saúde ela é a mesma. Então, eu não posso chegar e marcar direto um especialista. Eu tô me sentindo mal, eu quero marcar direto um cardiologista. Não, aqui isso não funciona aqui no Canadá. Então, primeiro a gente tem que ir no clínico geral e se ele achar necessidade, ele vai encaminhar para o especialista. Isso funciona, pessoal, para quem vem com seguro ou quem é residente permanente. Eu tô reforçando isso porque é um questionamento que a gente recebe muito, que as pessoas acham que é só para quem vem com seguro. Não. Se eu quiser ir no médico específico, eu tenho que ir no meu médico de família ou marcar um clínico geral. Se ele conseguir resolver, ele vai resolver a situação. Se não, ele vai encaminhar para o especialista. Eu acho que só muda isso na questão de exame de vista, tem algumas áreas específicas. Ginecologista também, às vezes você consegue marcar direto. O pediatra, obviamente, você consegue marcar direto também. Apesar que muitos médicos de família também cuidam das crianças. Mas existe, digamos, esse mito de que a saúde pública no Canadá não é tão boa. E assim, eu sou super defensora da saúde pública no Canadá, porque eu tive 2 filhos aqui, né? utilizei Só quem teve, né? utilizei o sistema de saúde público, tive 2 tipos de partos diferentes e fui bem sucedida em todos os casos. E eu acho que a informação é compartilhada, né? Isso. Você vai no médico de família, mas quando você chegar no especialista, ele já tem a sua informação. Exato. Sim, exatamente. Né? Você não vai responder todos aqueles questionários que a gente sempre responde quando vai numa consulta médica. Isso, porque no Brasil, quando você vai no médico, ele vai ter suas informações, seu dossiê, seus exames. Aqui no Canadá, tudo funciona no sistema, eles têm tipo um banco de dados. Então, todos os exames, as consultas, eles inserem tudo nesse banco de dados. Então, se qualquer coisa acontecer comigo e eu chegasse em outro hospital durante a minha gravidez, eles saberiam todo o meu histórico, eles teriam tudo isso lá. Sim. Então isso é bem interessante. Uma coisa que às vezes sai em desvantagem no Brasil é o tempo de espera. Mas a gente tem que comparar o sistema de saúde rede pública com rede pública. Então se a gente também tiver que esperar no Brasil a rede pública, vai ser mais ou menos o tempo proporcional que aqui, né? Exatamente. Não, eu vou até contar um caso. Uma vez eu senti uma dor muito forte aqui no meu abdômen e 2 horas depois estava insuportável. E aqui a gente tem o sistema do 811, né, que a gente liga. A gente liga, fala com uma equipe de enfermeiros e diz, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado. E assim eles já vão direcionando, dizendo o que é que você pode fazer ou não. Mas dependendo do que você vai dizer, eles já dizem, ó, vá direto para a urgência. E fui para a urgência e tava com muita dor, mas mesmo assim, tava tipo, num caso lá de urgência, eu ainda tive que esperar umas 5 horas para ser atendido. Mas depois que eu fui atendido, eles fizeram tudo que foi tipo de exame e quando terminou os exames, o médico falou assim, você vai ser operado hoje. Aí eu falei assim, tô morrendo, só pode. Aí eu disse, mas tem que ser hoje? Ele falou, tem. Você tá com apendicite, tem que operar. Eu falei, mas tem que ser hoje? Eu fiquei com medo realmente. Ele disse, tem. Aí ele disse, mas não tem que entrar numa fila? Esperar ele? Não, mas não tem que resolver seu problema? Aí eu fiquei, caramba, velho. Eu acho que é muito assim, você saber como agir em determinada situação. Porque se você tiver só com uma simples dor de cabeça e você ir no hospital, você vai esperar uma vida pra você ser atendido. Mas você pode simplesmente numa clínica sem rendezvous próximo a você e lá vai ser muito mais rápido o atendimento. E essa clínica que a Camila falou, na parte de inglesa em Ontário, é o Walk-in Clinic. Isso, que é uma clínica que você não precisa agendar com antecedência, você pode simplesmente chegar e você vai ser atendido. Sendo que não funciona para casos de, tipo, fraturas, casos que vão precisar de uma cirurgia, alguma coisa mais grave. É atendimento normal, regular. Mas se você chegar lá e precisar ser encaminhado para uma cirurgia, por exemplo, eles vão te direcionar para um hospital. Outra coisa também que as pessoas não sabem muito é que tem aplicativos que você consegue agendar. Aí, eu quero marcar, tô me sentindo mal, tô com uma dor no estômago, eu quero marcar um especialista. Eu consigo marcar pelo aplicativo, às vezes cobra $5, $10, mas ele vai encontrar perto da minha casa, no horário, só vou chegar lá no horário para ser atendida. Eu não preciso chegar no hospital e esperar
horas. Então é muito assim, é você saber como utilizar o sistema de saúde público e não tirar conclusões, né, do que se lê, do que se fala por aí, às vezes de pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de informação. Não, eu acho que o que existe é a triagem, né? Aqui se existe a triagem. Às vezes a gente chega desesperado para ser atendido, tá esperando, mas você tem uma triagem. O hospital vai saber qual é o seu nível de emergência. Então, às vezes você tá esperando, porque tem casos mais graves do que o seu, mas a hora que chegar em você vai ter um problema solucionado. Tem os seus problemas? Tem, como acho que todo serviço público tem, sim, mas a saúde pública funciona. E eu acho que é entender essa questão de como funciona, sem dúvida. Entender também por que você está pagando, porque tem gente que vai pagar por um serviço particular, porque algumas pessoas já me perguntaram, e se eu pagar particular, eu vou ser atendido mais rápido? Não. Então assim, não tem esse privilégio, e isso é bom, né? Não tem esse privilégio porque você tem dinheiro, você vai ser atendido mais rápido. Então assim, e você tem que saber como, a gente deu alguns exemplos aqui, eu conheço também um exemplo de uma pessoa que foi para o hospital por causa de uma dor, mas não era uma emergência, e ele ficou esperando por muito tempo, porque o que ele deveria ter feito era ter ido para uma clínica sem marcação, e ele poderia ir lá e ele ia ser atendido muito mais rápido. Então é você entender como é que funciona o processo aqui e saber essa questão de você ter um médico de família, e do médico de família você vai ter, se for necessário, eles vão te encaminhar para alguém. E só para complementar, algumas empresas daqui oferecem um seguro extra para o funcionário. Mas isso não quer dizer que você vai passar na frente de outra pessoa que está esperando. Porque esse seguro extra, ele é apenas para complementar o que a saúde pública não oferece gratuitamente. Que seria um dentista, um oftalmo, alguns tipos de exames específicos. Então, algumas empresas têm esse benefício, mas se, por exemplo, um estudante e o cônjuge conseguiu um trabalho e o trabalho está oferecendo para ele esse seguro privado. Ele tem que ter um seguro de viagem do mesmo jeito, porque esse seguro privado só vai dar acesso a ele ter esses tipos de especialistas, mas ele não vai conseguir ir para o principal, que é o hospital, e médico o que eu acho geral. Que vale frisar é que essa questão do seguro é uma coisa muito importante. Eu tenho uma grande amiga minha que precisou usar, estava sem o seguro ativo em Toronto, tá? Ela é estudante, e aí acabou indo numa emergência, só que para ela ser vista pelo médico, ela teve que pagar uma taxa de $800. Então, assim, a saúde pública funciona, e aí a gente vai para aquela questão que a Tati falou. Pagando você vai ter vantagem? Não. Então tenha um seguro viagem se você ainda não tem a saúde pública no Canadá, porque ela vai funcionar para você ser atendido igual, tá? E você não vai ter custo extra, mas se você não tem um seguro, você vai ter o custo, e não é barato, mesmo sendo público. Isso eu falo que é mais caro do que quando a gente compara ao Brasil, um atendimento privado, se você tiver que pagar para ser atendido numa emergência no balcão do hospital. Aqui é bem caro mesmo. Recomendo pegar um bom, viu? Porque o que eu peguei no Brasil, quando eu cheguei aqui, que eu precisei usar... Não conseguia. Não, a gente não atende aí, não. Onde você tá? Eu falei, brincadeira, você falou que atende o Canadá inteiro? A Bonjour trabalha com algumas opções de seguros brasileiros e canadenses também. Exato. Então a gente avalia a cidade que a pessoa vai, porque a gente sabe que às vezes alguns tipos de seguros não são disponibilizados em cidades menores, não tem um médico, precisa direcionar para a cidade maior. Então a gente sempre tenta ter o cuidado de tentar escolher o melhor seguro para que você, se você precisar usar, você consiga ser atendido, bem atendido. E agora vamos falar sobre educação, né? Sobre ensino público para as crianças. Como você tem... Quem quer começar a falar primeiro? Acho que é melhor vocês dois começarem. Mas Tem eu quando eu vou falar, o povo fica dizendo, mas esse menino aí do Labade, ele não fala nada de ruim. Não tem pra falar. Não tem pra falar. Eu, assim, desde que minhas filhas nasceram, elas estão numa CPE, né? A gente, agora uma coisa que é importante, sim, explica o que é uma CPE. Antes da criança nascer, a gente já botou na lista. CPE são as creches públicas, né? Que são as mais disputadas, né? Porque o serviço de lá ele é bem melhor e ela custa mais barato. Hoje eu devo estar pagando por dia, eu acho que $8 para a creche da... Então eu pago por semana $80 para as duas filhas, para as duas filhas que eu tenho. Entendeu? Então assim, o acompanhamento, supervisionamento, segurança, a questão de hora, a questão, né, do tempo que elas vão passar lá, assim,
tudo se adequa com o meu horário de trabalho, com o horário de trabalho da minha esposa, e todo dia tem atividade, sabe, enfim, e é impressionante que ainda quando ela era novinha, né, eu levei ela para a creche, quando eu cheguei em casa eu já vi ela começando a botar os sapatinhos no lugar. Eu falei, caramba, né? Tipo aquele modelo canadense mesmo. Normalmente colocam um casaco sozinho, eles colocam um casaco ao contrário. Então é assim. E, só que aí você tem, aqui a gente tem também, para quem não encontra, as creches públicas, né? Tem o milieu familiar, né? Isso. Que são pessoas que decidem trabalhar em casa, abrir um local e oferecer serviço de guarda, né? Lógico que tem um supervisionamento e acompanhamento, né, do governo, né, para saber se a instalação, se a comida, se tudo está de acordo. E aí tem umas que conseguem ser subvencionadas pelo governo, ou seja, você vai pagar, digamos, $35 por dia, né? Mas você vai receber aí uma parte de reembolso do governo para equiparar e terminar sendo na média do que eu pago hoje, que é $8. Então, na verdade, tem 3 tipos de formatos de garderie, né, aqui no Quebec, que seria a CPE, que seria as públicas, que é como as filhas do Fred estão. A pública ela está variando mais ou menos entre $7 e $11 ao dia, de acordo com a idade também da criança, o tipo de CPE. Tem os meus familiares, que como ele falou, alguém que tem uma estrutura para receber, tipo, 5 crianças em casa, é fiscalizada pelo governo. Esse tipo de meio familiar, o valor que a pessoa paga é bem similar ao da CPE, varia entre 8 e 11 também. E existem as garderies privadas. As privadas, a pessoa paga o preço cheio, mas o governo vai te reembolsar até 75%. Sim. Então, eu tenho 2 filhos, o meu mais velho tá na garderie privada, eu pago em torno de 35 dias, mas eu recebo um cheque do governo com o reembolso desse valor. Então, isso é aqui no Quebec. E para quem, e só um ponto, o reembolso é para quem é residente. Exato. É para quem é residente, vale o reembolso é para quem é residente permanente. Então, quando os estudantes vêm com filhos, outra coisa interessante para falar é a idade. Garderie, você consegue colocar a partir de 4, 6 meses, e a criança fica até 5 anos aqui no Quebec. Porque a escola aqui no Quebec, a maior parte das escolas iniciou com 5 anos, mas já é possível colocar em uma escola quando tem 4 anos. Algumas, Montreal já tem várias escolas, já possuem nível pré-escolar com 4 anos. Então, dependendo da idade que seu filho vier, vai ser preciso entrar na garderie ou não, já pode ir diretamente para a escola. O horário da garderie normalmente varia entre... A do meu filho é de 6 da manhã às 6 da noite. Então eu posso deixar ele de 6 da manhã e pegar às 6 da noite, e ele vai ter lá a rotina dele de alimentação, tudo incluso. Normalmente os pais deixam antes de ir pro trabalho e pegam quando retornam do trabalho. E algumas garderies também tem no final de semana, porque tem pais que precisam trabalhar no final de semana. Então é muito assim, tem opções para todo mundo. E o que eu queria deixar claro é que a gente sempre explica para os estudantes, ó, você está indo, você não vai ter o reembolso do governo para uma garderie privada. Então tenta buscar uma CPE, que dependendo do local que você morar, você consegue uma vaga, ou busca uma garderie meio familiar, inicialmente, porque você vai ter um custo menor no seu início de vida aqui. Depois que você começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, dentro do seu processo de imigração, aí você muda o seu filho para uma privada, se for necessário. Porque tem muitas garderies meio familiar que são muito boas. Mas isso aí é do Quebec, né? Ontário, a média de daycare lá, eu acho que tá variando aí $30 a $35 por dia. Né? Alguns colleges têm parcerias, muitos estudantes perguntam se o college oferece o daycare, se o college tem parceria com o daycare. Tem, mas não muda o preço, é uma coisa bem padronizada em geral lá em Ontário. Né? E lembrando que em Ontário, a partir de 4 anos, as crianças já podem ir para a escola pública, onde você não vai ter custo nenhum. Né? Então, e aí vai até a high school, que aqui no Canadá, até 18 anos, a partir de 19 já podem entrar no college, né? No ensino superior. E essa outra diferença também que muita gente, né, fala, mas como é que é college público e é pago? Né? Você não paga o ensino... na infância, mas você vai pagar, inclusive o canadense também paga o superior. Então, o colégio público aqui é pago, a universidade pública aqui também é paga. Mas com uma estrutura excelente. Você sai pronto para o mercado de trabalho. Eu acho que a gente pode complementar um pouco agora essa parte de educação, falando que
os estudantes que vierem com filhos entre 4 e 5 anos, dependendo da província, até 18, conseguem inscrever os seus filhos gratuitamente nas escolas do Canadá. Então, é chegar com o documento certinho e ir na escola do seu bairro, que você alugou o seu apartamento, e aí você consegue fazer o registro do seu filho na escola e não vai pagar nada. Com exceção do serviço de guarda, que seria o serviço extra para ele ficar na escola, sob supervisão até 5h30, 6 horas. Porque normalmente as aulas terminam 3h30 ou 4 horas, dependendo da escola. E muitos pais trabalham até 5 horas da tarde. Então você paga uma taxa de mais ou menos $150, pode deixar seu filho antes e pode pagar seu filho depois, tá? Então essa é a taxa que você paga na escola aqui. Então você tá aí pensando, poxa, estou pagando aqui R$1.000, R$2.000 na escola do meu filho no Brasil, invista numa pós-graduação, exatamente. Mas tem algumas regras também que eu acho que vale a pena até a gente tocar rapidinho no assunto. Em Ontário, por exemplo, muita gente hoje tem questionado na questão de cursos, né, de certificado. Quem vem com visto de estudante para um curso no college de certificado não está podendo matricular o filho, em regra não pode matricular o filho na escola, mas aí é mais fácil você usar o visto do cônjuge, que é o visto de trabalho, e aí o cônjuge matricula. Mas tem um ponto para quem vem fazendo o pathway, por exemplo, que não vai vir já com o visto de trabalho o cônjuge. Então, o ideal para quem for fazer o pathway, que tem filho e quer que ele já inicie os estudos antes, né, do ano letivo ou antes de você entrar no college, o ideal é procurar um curso diploma para Ontário, porque aí durante o pathway vai conseguir se matricular na escola. Aí só para dar uma geral para vocês do que é um college, porque muita gente pergunta, poxa, mas no Brasil o college é equivalente ao colégio? Não, não é. College ele é um intermédio entre a escola e uma universidade. Então aqui no Quebec ele é um pouco diferente de Ontário, e aqui no Quebec a gente conta 3 opções de curso no college, que seria uma EQ, que é uma atestado de ensino colegial, que é como se fosse uma... É um técnico escolar no Brasil, né? Exato, mas ele também serve às vezes como uma pós-graduação, porque você não precisa, na verdade, ser formado para fazer, mas ele trabalha áreas mais bem específicas, tipo gestão de projetos, exportação, engenharia sustentável. Então, às vezes você pode ter uma formação prévia e fazer uma EQ para se especializar, ou você pode já partir direto para uma EQ, se é uma área que você já trabalhava no Brasil. Então aqui no Quebec a gente tem também o DEP, que são os cursos bem técnicos, mais manuais, da área de suporte de computação, na área de gastronomia, de estética, por exemplo. E temos os DECs, que seriam uma ponte para a universidade. O DEC ele é como se fosse um curso tecnólogo no Brasil, e ele tem duração de mais ou menos 3 anos. Então quem faz um DEC aqui no Canadá vai estudar matérias como literatura, educação física, e depois eles conseguem, com o diploma, ingressar em uma universidade. Então, por exemplo, existe um DEC em Business. Você pode vir estudar, fazer um DEC em Business de 3 anos, aplicar para imigração, conquistar sua residência permanente, pegar esse diploma de Business, levar para uma universidade depois que você for residente permanente e só complementar as matérias que faltam para você ter um bacharelado. Que é o degree aqui. Exato, que é o degree. Então você consegue, por exemplo, num tempo aí de 5 anos, ter 2 formações, estar inserido no mercado de trabalho, porque um college ele é um curso bem prático, então ele tem estágio normalmente, então ele prepara a pessoa para ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então é isso que o próprio canadense faz. Muitas vezes eles optam em entrar no college porque o valor é mais barato, vai colocar ele no mercado de trabalho mais rápido e de lá ele migra depois para uma universidade, tá? E em Ontário, os colleges eles oferecem, né, cursos certificados, diploma, o Advanced Diploma e alguns degree, né, que são pós-graduação. E pós-graduação também. Então, normalmente a pós-graduação ela vai ser um certificado, né, que em Ontário. E aí tem os cursos de diploma de 1 a 2 anos e tem o Advanced Diploma, que é como se fosse o tecnólogo de 3 anos na província. E aí depois alguns colleges também tem os cursos de degree, que é como se fosse o bacharelado comparado com o Brasil. E normalmente as instituições têm parcerias com as universidades já, então você já sai de um college matriculada em uma universidade. E a vantagem também é que muitos colleges aqui têm parceria com empresas, então eles têm os programas de estágio que vai ensinar ao estudante como fazer o currículo, como participar de uma entrevista no Canadá, como buscar o trabalho no Canadá, e depois você, entre o college, enfim, e a sua graduação, você vai ter o internship, que é um programa de estágio, mas com o suporte do college para você encontrar. Nem todos os colleges
acompanham isso, mas boa parte, sim, dá o suporte e o contato de empresas para você fazer seleção, para você, enfim, conseguir fazer um estágio antes de receber o diploma. E cada vez mais também a gente está frisando para os nossos estudantes que fazer um curso profissional aqui no Canadá é diferente de fazer um curso profissional no Brasil. Então aqui é puxado, normalmente os cursos são o dia todo, é manhã e tarde. Dependendo do college pode ter uma aula assim, ter só a tarde ou tarde e noite, mas em regra geral é de 8 da manhã, 8h30 até 5 da tarde. Então você praticamente é como se fosse um trabalho. Você vai ficar imerso dentro do college, estudando, vai levar trabalho para casa, coisa para fazer no final de semana. Então é bom vir preparado, assim, pronto para ficar imerso nos estudos durante 1, 2, 3 anos, o tempo que for o seu programa. E eu acho que é por isso que você tem a permissão de 20 horas, né? Porque é o que vai dar para trabalhar mesmo, porque vai ser no final de semana, durante a semana fica muito corrido, você acaba não... Tem estudantes que conseguem, principalmente quando vai fazer um curso que é na mesma área, quando já tem facilidade no idioma, aí consegue estudar e trabalhar, mas... tem estudante que não está mudando de área, no idioma novo, e o formato de ensino é completamente diferente, o ritmo é completamente diferente. Né? No Brasil, a gente conseguia trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Né? Eu fiz isso. Mas aqui isso é mais complicado, porque você tem apresentação de trabalho para fazer, redação para fazer, quiz para fazer. Você está estudando em outra língua, né? Exato. Que não é sua língua materna. Então, e isso é uma coisa que eu sempre falo isso pro aluno. É lembrar que você está estudando ou em inglês ou em francês, que não é a sua primeira língua, e que vai ter, em vez de você conseguir fazer aquele trabalho escrito em 1 hora que você faria em português, em inglês ou em francês você vai fazer em 2 horas e meia, porque você não lembra daquela palavra, você vai ter que ir no dicionário. Então, assim, lembrar que você vai demorar um pouco mais na hora que você fazer um trabalho. Isso é importante também a gente frisar que venham preparados com idiomas. Porque tem muita gente que chega pra gente, meu amigo foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 4 anos atrás, ele não sabia de nada, ele fez um college, os colleges estão exigindo mais. Aqui em Montreal também, que muita gente fala, eu vou pra Montreal porque eu preciso de idioma. Gente, precisa de idioma, não tem como você acompanhar um curso sem precisar de idioma. Os colleges estão prestando mais atenção a isso, eles estão passando a exigir mais dos estudantes. Então estudem, venham pra cá, façam PEFOI, façam um curso de francês intensivo antes de chegar, antes de começar o college. Se programe pra isso, não queiram chegar já imersos na instituição se você não tem um certo nível do idioma para você conseguir acompanhar. Porque é importante você fazer um college, tá pagando caro, tá pagando pelo curso, você precisa conseguir acompanhar um college para você ter um retorno disso lá no mercado de trabalho. Não, até porque, como a gente já frisou aqui várias vezes, a vida aqui no Canadá é completamente diferente do que a gente tem no Brasil. A gente tem muita coisa... É engraçado falar isso, mas a gente às vezes, em sala de aula principalmente, a gente tem muita coisa de mão beijada. Aqui não é assim. Aqui muita coisa vai depender de você. O professor ele vai dar uma estrutura daquele tema, mas você que vai aprender, vai estudar, e vai ler um livro e vai pesquisar na internet. Outra coisa que tinha muito no Brasil, eu lembro, né, principalmente quando eu fiz faculdade, você às vezes quer facilitar a sua vida para fazer um trabalho, senta 2 amigos, vai escrevendo igual, entrega o trabalho e, né, aqui não. Aqui existe realmente uma avaliação e se o trabalho estiver igual ao outro, se você não tiver dando a identificação, né, do autor, você é 0. Então, assim, vale vir consciente de que, principalmente no primeiro semestre do college, a dedicação é outra. É total pro college. E aí, vamos agora para o nosso último tema, que é o inverno. Vamos falar um pouco sobre inverno. Tá tão frio lá fora, gente. Não tem ideia não, viu? Não, e os 4 foi de 30 graus. Mas eu me recuso, assim, tá frio lá fora, mas eu me recuso. Toda vez que eu vou sair, botar bota, casaco. Você viu que hoje a gente tava lá fora, eu fico chorando. Fizemos uma gravação hoje ali de bermuda e chinelo. Entrando no dedo, e eu assim, ó, tem uma gelada aí. Mas eu me recuso, gente, eu me recuso, porque é coisa demais. Eu acho que é uma das, pra mim, assim, eu particularmente, o que eu não gosto do inverno, é a quantidade de roupa, né? A quantidade de roupa que a gente tem que colocar. Ainda mais pro cabo cheio de pneu. Porque o cabo meu aí bota um casaco aí pra chegar no pé. Meu Deus do céu, gente. Não tem condição não. Mas assim, eu em relação ao inverno,
Se fosse pra ter um inverno que fizesse menos 50, eu preferia Não. do que ter neve. Eu Não. não gosto de neve. Eu gosto de neve. Eu não gosto. Eu Não, adoro você, neve. pô, a gente saiu Amo hoje, neve. vocês viram como é que tá a situação lá fora da neve quando começa a derreter, que aí vem aquele sal, fica aquele lamaceiro todinho, aí você entra dentro de casa, Mas eu aí o menino prefiro a neve do que chuva. Ah, sem dúvida. É tão mais fácil. Não, amiga, a chuva Não tem molha. tudo, amiga. Mas chuva Não, mas não a é chuva sabe vai por quê? molhar, Mas uma coisa pra você entender. Pra você, a chuva e a neve é diferente, porque você, desde quando chegou aqui, praticamente, você já depende muito do carro. Uhum. Né? A gente que usa muito ônibus Ah, e isso é metrô e verdade. tem que estar andando a pé, Isso é verdade. a neve bateu, acabou, É, não vai estragar Não o meu vai. cabelo, não Entendi. vai É, isso afetar a eu não roupa tenho esse inteira. ponto de vista aí, eu Não não vai, mas a tenho. chuva vai, o cabelo chega lambido no trabalho, você chega, eu não vou tentar usar sombrinha, então eu gosto, prefiro muito mais a neve. Que a chuva. Aí eu vou falar uma coisa assim, pra mim, uma coisa que a pergunta, quando eu vou pro Brasil, todo mundo fala, e o inverno? Todo mundo me pergunta isso. Então assim, eu acho que o povo passou tanto medo, porque assim, principalmente quando eu conversava com o pessoal daqui, que eles souberam que a temperatura mais baixa no Brasil, né? Na minha cidade era 20 graus. E eles olha falaram lá, assim, né? É, olha lá, né? Tipo, aí tá todo mundo quase congelando com 20 graus, eles falaram, nossa, vocês vão morrer aqui. Então assim, a gente ficou meio assombrado assim no início. Mas aí eles nos ajudaram muito, assim, de escolher o casaco correto, de escolher o que a gente vai colocar por dentro, as camadas, a meia. Então, coisas que a gente não tem conhecimento. Então, você tem a meia específica. Não é para você usar uma meia de algodão que vai segurar o suor, porque aí realmente você vai sentir frio no pé e aí pode dar um problema. Então, assim, tudo isso, qual é a bota... tudo isso, assim. E outra coisa luva. também que você aprendeu muito bem, Tatiana. Qual foi? Como se andar quando se tem Ai. gelo no chão. Então ela vai aqui simular pra Não, você. eu não vou fazer isso de jeito nenhum, porque é um mico. Mas assim, eu pago esse mico. Não, eu pago esse mico feliz, porque assim, uma das coisas que eu não gosto do inverno, eu amo a neve. Mas uma das Hoje coisas ela que entende o passo do pinguim. uma das coisas que eu não gosto do inverno se chama chuva congelante. O que é isso? Ah, isso é muito ruim. Então a chuva vem e ela congela, ela vira gelo. Então é uma pista de patinação. Então, antes de sair dessa pista de patinação, no primeiro ano que eu estava aqui, eu li uma reportagem falando que eu deveria andar como um pinguim. Então você coloca o corpo mais pra frente e realmente anda como um pinguim. E o povo olhando pra mim, e eu falei, eu não tenho problema de pagar mico, mas eu não vou cair. E eu já vou fazer 4 anos aqui, eu não caí ainda, então não tá dando certo. Mas assim, regra geral, o inverno, ele é, digamos, ele é duro porque ele dura muito, né? Ele é longo, tá? O frio mesmo começa em dezembro e vai até abril. A neve, dependendo do ano, já inicia em dezembro também, às vezes novembro, como Especialmente foi esse esse ano. ano. E vai até abril. E esse ano, assim, é meu 7º inverno no Canadá e sem dúvidas, aqui pra todo mundo, foi o inverno mais pesado. Foi o inverno que mais teve neve, o que mais teve temperatura baixa. Esfriou mais cedo, né? Começou a ter frio, 17 de novembro neve, começou. frio, a temperatura muito baixa em novembro já. Há 2 semanas atrás a gente teve menos 35 aqui, com sensação bem baixa, então assim, foi bem frio. Mas nada para. A vida não para, tudo funciona, a cidade é preparada para isso. Ninguém vai deixar de trabalhar porque tá menos 35 lá fora. Nos Estados Unidos para, agora aqui no Canadá não. Então aqui no Canadá tudo funciona, menos 40. Uma amiga minha perguntou, mas você sai menos 40? Sai, tudo funciona. Os colégios, tem escola, tá tudo funcionando normal. Assim, mas eu vou dizer pra você, assim, pra mim, todo mundo fala assim, você gosta da neve porque é o seu primeiro inverno. Aí passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, eu tô no meu quarto. E eu continuo amando a neve, assim, pra mim é mágico. E a questão de você poder ter a oportunidade também, a gente tá falando de inverno, vamos falar um pouquinho mais, mas assim, de você ver todas as estações. Exatamente. A gente não tem isso no Brasil. E é mágico, assim, é maravilhoso. Você dá valor a cada estação. Exato. Você dá valor ao nascer, exatamente. na primavera. A primavera é lindo. Eu que tenho casa aqui, que tenho grama aqui, né, eu passo o verão todinho aqui, né, cortando aqui. Fazendo churrasco. Isso, aí tem uma hora, mas chega uma hora, tipo, lá pra finalzinho de agosto, eu já tô de saco cheio de cortar grama. Aí eu falei, caramba, deixa chegar o inverno. Eu vou ficar, tipo, aí agora quando vai chegando fevereiro,
tudo que eu quero é cortar grama. Você vai dando valor às coisas, né? Dá valor àquela temperatura, ao sol. Aí quando é verão também, a gente passa o dia todo fora. Ninguém fica no final de semana em casa. E é exatamente, é isso que eu ia falar agora. A gente tem planejamento pro ano inteiro. Porque assim, você planeja as suas atividades do inverno, porque no inverno você vai poder esquiar, tem os festivais de inverno na rua. É o que eu falo, a vida continua a mesma. Você tem festivais em cada estação do ano, tem atividades para cada estação do ano. Eu acho que essa é a dica importante no inverno. Não ficar em casa. Não, então, assim, a cidade promove muitas atividades, festivais no inverno. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende é que a gente precisa sair no inverno, não ficar em casa e você aproveitar esses festivais que a própria cidade tá te oferecendo e você começar a gostar também do esporte de inverno. Então você no verão você vai fazer o esporte do verão e no inverno você vai fazer o esporte do inverno. Vai patinar, vai fazer escunda, né? É isso aí, galera. Estamos recebendo várias perguntas aqui, então vamos começar a responder. Pode mandar mais aí. Lilian Mota quer saber se é possível morar em Longueio e estudar em Dorval. Para quem não conhece, Longueio é a cidade que fica abaixo de Montreal e Dorval é uma região de dentro de Montreal, próximo ao aeroporto. Então, em Longueiro é possível pegar um trem. Mas eu tô pensando onde eu vou ficar estudar em Dorval, porque tem college em Dorval, né? É isso. É possível, mas vai ser um caminho longo. Então é possível você pegar um trem, descer no extremo de uma linha e pegar um ônibus, porque o metrô de Montreal ele não chega até Dorval. Isso. Então vai ser preciso pegar um ônibus. Então com certeza vai ser um caminho mais longo. Se você puder morar na ilha, próximo a alguma estação de metrô, ou até mesmo no Laval, que está mais próximo ali de Dorval, vai ser mais de Longueio, né? Vai ser mais próximo, mais rápido. Daniele Napoleão quer saber. Também conheço você. Quer saber se o seguro que a gente falou, né? É o seguro que está incluso no college. Sim, esse mesmo seguro privado que a gente está falando é o seguro que está oferecido já na tuition em alguns colleges, tá? No caso do seu que você escolheu está incluso, né? Está incluso, mas alguns colleges não. Praticamente todos de Ontário já oferecem junto do valor anual, o valor do seguro. É só para estudante. É só para o estudante, a gente normalmente faz para o cônjuge e para os filhos. Mas aqui em Montreal muitos não oferecem. E aí a gente oferece o seguro para toda a família. Porque às vezes vale a pena a pessoa cancelar o seguro do college quando é aqui em Montreal e a gente fazer um seguro só para toda a família. Porque quando o requerente principal do seguro é o estudante, o seguro fica mais barato, o valor do seguro. Então às vezes a gente aconselha o estudante, chega no college, cancela o seguro do college, eles vão reembolsar aquele valor e daí a gente faz um seguro na agência para toda a família. Next. Patrícia Fonseca pediu para falar sobre o Pathway. Não, o Pathway é um programa acadêmico, tá, de inglês, onde você vai ser preparado para entrar no college. Algumas escolas têm um foco maior na questão do inglês acadêmico, outras escolas você vai de acordo com o seu nivelamento, a partir de nível X você já está dentro do Pathway, né? As vantagens do Pathway, que na minha opinião, além, né, de te livrar de fazer uma prova de proficiência como o IELTS e o TOEFL, é que eu acho que a gente volta para aquele assunto que foi conversado aqui da dificuldade no college um pouco no Canadá. Às vezes a gente tem estudante que tem o IELTS, que já está dentro do college, mas ele quer fazer um tempo do Pathway para entrar mais bem preparado para um college no Canadá. Porque algumas escolas aqui, inclusive, vai te ensinar como se faz uma redação, vai te ensinar como se faz uma apresentação de trabalho, vai te ensinar a fazer uma boa interpretação de texto. Então você vai entrar preparado para o college. Mas, no geral, como eles falam aqui no Canadá, o Pathway é um caminho mais curto de entrada para o college quando a gente se fala de TOEFL e IELTS, mas é uma preparação acadêmica. E o mesmo funciona aqui em Montreal, tá? Exato, não, é para geral. Para geral. A Andréia Alcântara quer saber como é a carreira de educador físico aqui no Canadá.
Eu conheço um amigo que chegou aqui, é formado em Educação Física, e graças a essa formação que ele tinha, ele pôde aplicar para trabalhar na Escola de Polícia do Quebec. Entendeu? Tanto ele quanto a esposa, né? Na verdade a esposa, ela era formada até em Direito, mas ela passou a vida toda dela lutando judô, né? E aí, por causa dessa competência física que ela tinha no Brasil, né, eles chamaram e ela participaram, e ele, como profissional da educação física, foi tranquilo. Mas eles já vieram como residentes? Eles vieram como residentes. Então, às vezes é bom salientar isso, porque para algumas cidades, educação física acho que é a área regulamentada para algumas províncias. Então, às vezes vale a pena fazer. Tem uns cursos em alguns colleges que é Sports and Promotion Health, e aí é uma opção para o educador físico, né? Porque tem mercado, tá, nas cidades, mas você tem que ter um curso para que você possa exercer a profissão. Então, exato. A Iana Venâncio, ela pediu pra gente falar um pouco mais das escolas de intercâmbios de idiomas aqui no Canadá. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem aqui em Montreal, né, em Quebec. A gente tem, porque às vezes o pessoal fica naquela coisa que aqui só francês. Não, a gente tem francês e a gente tem inglês. Aí na cidade do Quebec é francês, mas em Montreal a gente tem francês e tem inglês. Então a gente tem muita opção. A gente tem escolas que a gente chama de escola boutique, então são escolas que são que você tem só naquela cidade e são realmente voltadas para que o aluno conheça a cidade, e aí ele tem toda a parte de tour e tal. Em Toronto também tem a Quest que faz isso. Então a gente tem muita opção de curso de idiomas em várias cidades. Então assim, o que normalmente a gente faz para oferecer o melhor curso de idioma para o aluno é conversar com ele, verificar o que ele gosta mais. Ele gosta mais de repente de praia, de cinema, o que ele tem um interesse maior, e diante do que ele tem, do perfil desse aluno, a gente indica uma cidade para ele ir, porque a gente tem opção em todo o Canadá, e assim, são escolas maravilhosas, que tem uma didática, a gente tem um retorno, um feedback muito positivo de nossos alunos. Isso. Então assim, tem muita opção. Se eu for falar aqui, perfis, né? Porque se você quiser um inglês focado para business, tem. Se você quiser um inglês preparatório para IELTS, para TOEFL, tem Pathway, tem o inglês geral, tem o francês geral, tem lá preparatório para o certificado de francês. Então assim, se tem opções para o perfil que você busca. Tem os cursos de inglês em algumas escolas focado para TI, focado para médico, enfim. E aí vale. É por isso que é importante esse encontro, né? Dos estudantes, das pessoas que estão aí no Brasil, fazer esse primeiro encontro com você. Exatamente. Né? Porque eu já ouvi, né, de como foi bom ter me encontrado com a Camila, porque eu dei mais ou menos o meu perfil e elas me apresentaram algo exatamente que eu queria. Eu já escutei isso várias vezes. Porque é interessante isso, porque assim, tem um aluno que vai falar, eu quero ficar imerso, eu quero uma cidade menor. Sim. E tal, e a gente vai colocar esse aluno nessa cidade menor. Tem outro que fala, não, eu quero ir para uma cidade grande, eu quero conhecer, eu quero estar perto, mais próximo possível dos Estados Unidos. Então a gente vai buscando o que ele quer. Às vezes assim, não, eu não tenho interesse de repente em francês, mas pô, eu gostaria de estar numa cidade, de ter algum contato, de ouvir outra. Então, assim, vai dentro do custo e benefício para o estudante, né? Então a gente vê o perfil e traz. E a gente consegue também escolher assim, bem de acordo com o perfil, porque a gente conhece todas as cidades que a gente trabalha. Então tem uma cidade, uma escola no Canadá que a gente trabalha e que a gente nunca foi, que a gente nunca visitou pessoalmente. Então são todas, tem boas estruturas, então a gente indica sabendo o que é que a gente vai estar vendendo para vocês. Tá, então se a pessoa escolher uma escola pelo preço, que tem um valor mais acessível, a gente explica, olha, essa é uma escola nesse perfil, você vai estar encontrando uma escola com uma estrutura um pouco menor e tal, porque você escolheu por esse preço X, dá para pagar um pouco mais, dá pra gente buscar um pouco mais, então a gente avalia tudo isso quando a gente faz o atendimento com vocês. Vou fazer mais uma pergunta e daí a gente já vai encerrar. Se vocês tiverem mais dúvidas depois, podem deixar aqui no live e entrar em contato com a gente por e-mail no contato@raibonju.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em responder. O Eduardo Moreira, ele pediu pra gente falar um pouco mais sobre o teste do TCF. Então, o TCF, na verdade, é um teste de francês, então não sei especificamente, provavelmente você está querendo por conta, não sei se é por conta do college ou por conta da imigração,
Você também pode fazer aqui no Quebec o TEFAC. Então a gente tem algumas escolas aqui que oferecem esse preparatório, mais para o TEFAC do que para o TCF, mas a gente tem algumas também que oferecem TCF, mas assim, é muito mais comum o TEFAC, porque ele é aceito na imigração, ele é aceito nos colleges, então o preparatório é todo voltado para o TEFAC, muito mais do que o TCF. Mas para isso você precisa estar no nível intermediário de francês, então não adianta você chegar aqui no nível básico 1, 2 e querer fazer o preparatório, porque você não vai ser aceito, então eles vão fazer um teste com você para poder ver que nível você tá. E se você estiver no nível intermediário, você pode fazer junto com o seu curso de francês uma parte do preparatório. Hoje algumas escolas também estão oferecendo apenas o preparatório. Então a gente também tem essa possibilidade. E vale salientar, desculpa Camila, é que isso vale o que Tati falou em relação ao nível intermediário para o preparatório do teste francês, vale para o IELTS, vale para o TOEFL e vale para o PATHWAY. Muita gente às vezes acha que não tem um nível de inglês, vou fazer o PATHWAY 3 meses e vou entrar no college. Não é assim. Você vai fazer um teste de nivelamento, você vai ser avaliado. Se você tiver um nível, você entra no PATHWAY, senão você vai estudar até você atingir aquele nível necessário para a turma do PATHWAY. Porque ele é um preparatório acadêmico e se você tiver um nível muito abaixo, você não vai conseguir acompanhar as aulas. Para fechar, a gente vai responder a pergunta da Luciana Rocha. Cônjuge trabalha 40 horas, no caso ela está pensando, ela vai ser estudante, o cônjuge trabalha 40 horas e os 2 filhos que iriam junto em idade de college podem trabalhar 20 horas. Então vamos lá, vamos montar um cenário. Uma estudante, uma mãe, um pai e 2 filhos acima de 18 anos, tá? A mãe vem estudar no college, o pai vai ter um visto de trabalho, ele pode trabalhar 40 horas semanais, um visto de trabalho aberto. Filhos que já passaram da idade escolar, isso significa que já terminaram a high school no Brasil, eles vão ter que fazer os processos deles do visto de estudante sozinhos, tá? Então, eles vêm para estudar no college, a gente também matricula os filhos no college, cada um faz o seu processo e separado. E eles vão ter as 20 horas de trabalho. Eles vão ter as 20 horas de trabalho. Ou a opção, até 21 anos, eles virem como dependente dos pais, então ele vem com um visto de acompanhante, é como se fosse um visto de turista, exato, mas vinculado ao visto da mãe, no caso, que vai estudar. Mas ele não pode trabalhar e ele não pode estudar mais do que 6 meses, tá? Então, por que eu falei esse gap aí de 18 a 21 anos? Porque a lei de imigração mudou recentemente, né? E os filhos com até 21 anos conseguem entrar no processo de imigração junto com os pais. Então, às vezes, tem pessoas que têm filhos de 20 anos, chegou aqui, fez um college, os filhos conseguem entrar junto no processo de imigração. Mas na verdade, é abaixo de 22, né? Isso, 21 e completo pode, exato. Tem que ser menor do que 22 horas, isso. Então, se o filho tiver menor do que essa idade, ele consegue vir com os pais ou fazendo o processo sozinho, através do college, podendo trabalhar, ou ele vem com um visto de turismo, né, temporário, vinculado aos pais, mas sabendo que não vai poder trabalhar, idiomas ele pode estudar até 6 meses. Exato, e ele vai ficar sem trabalhar também, para vocês entenderem isso, até o fim do processo de imigração, que é quando ele vai receber a permissão. Então, às vezes é mais interessante encontrar que seja um college certificado de 1 ano, um diploma de 1 ano, para que ele tenha a permissão de trabalho de 20 horas e às vezes tem um PGWP aí depois também de mais um ano. Então, que aí é o tempo do processo, né? Isso, tem vários casos, então assim, é bom a gente analisar o perfil, Luciana, entre em contato com a gente, para que a gente possa verificar qual seria a melhor opção dentro do teu caso. A gente vai conversar com algum consultor de imigração parceiro da Rebonjour e verificar o que é que ele sugere, o que é que seria mais fácil, onde você vai ter um custo menor, né, de investimento nesse processo. Exatamente. E só pra gente fechar, eu queria dizer que a Rebonjour tem um canal no YouTube também, então sigam o nosso canal. O Fred, ele está fazendo nossos vídeos agora, editando nossos vídeos da Rebonjour. E o próximo vídeo que vai entrar vai ser um vídeo falando sobre o Pathway. Então, quem tem interesse em fazer, veja o vídeo, acredito que deve entrar nas próximas 2 semanas. E junto com o vídeo vai estar vindo uma super promoção para quem quiser fazer Pathway, tá? Então fica atento aí, segue a gente lá no canal. Valeu. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aí que a gente fez hoje à tarde, né? Tá frio lá fora, mas vontade que dá da gente continuar aqui conversando.
Mas, como a Camila falou, vocês podem deixar as mensagens aqui embaixo se vocês tiverem perguntas, deixem mensagens. Entrem lá no canal do YouTube, tem bastante coisa que já foi feita. Né? Muito vídeo bacana de vocês conhecendo Toronto, mostrando os lugares. Show de bola, então tem muito conteúdo bacana lá para vocês já irem meio que visualizando o futuro de vocês aqui no Canadá. E a Haigonju não trabalha só com Ontário, né, e com Quebec. Hoje estamos falando especialmente dessas províncias porque a Lila está aqui visitando a gente, né, em Montreal. A Tatiana está comigo no escritório de Montreal. Mas a gente trabalha com colleges em todo o Canadá, tá? Então Lila tá saindo de Montreal amanhã, indo pra fazer uma viagem exploratória na Costa Leste, New Brunswick, Nova Escócia, PI. Então muita novidade deve estar vindo pra Haigonju aí em breve.